Olá, nós somos do grupo Zero e esse é o nosso primeiro vídeo do projeto de extensão. O nosso grupo é composto por Laura Kelly, Maria Isabel, Renan Reis e Rodrigo Guilherme. Nesse vídeo nós vamos abordar uma breve introdução ao ambiente de programação. Iremos abordar assuntos como comando VI, chaves de CC, comando make e load template. Vamos então começar falando do editor VI e os seus comandos. O editor VI é o editor de texto que vamos estar utilizando aqui nas nossas videoaulas e que possui diversos tipos de comandos. Então não dá para listar todos, senão ficar muito extenso. Então vamos estar listando aqui o que achamos principal, que normalmente são os mais utilizados. Primeiro eu vou estar apresentando a parte teórica, mostrando os comandos e dizendo o que ele faz, e depois vou estar demonstrando como eles funcionam na prática, utilizando o servidor fornecido pelo professor. Primeiro aqui os comandos de inicialização. Aqui nos exemplos eu botei um arquivo com o nome teste.c, mas é só para mostrar que é o nome do arquivo, por isso que é outro. Começando então com um comando mais básico, que é o vi teste.c. Ele vai simplesmente abrir um arquivo com esse nome ou criar, caso ele não exista. Adicionando um mais e um número antes do nome do arquivo, fazendo um comando muito parecido, ele vai abrir esse arquivo na linha que eu coloquei, no número que eu coloquei, ou seja, nesse comando, por exemplo, ele vai abrir o arquivo teste.c na linha 15, com cursor no início da linha 15. Usando o comando vi-r, ele vai listar os arquivos de swap, que são arquivos que são utilizados como uma forma de recuperar o que estamos trabalhando, caso de algum bug, algum crash no editor. E usando o vi-r, o nome do arquivo, ele vai justamente inicializar a recuperação desse arquivo, a partir dos arquivos de swap. Utilizando o comando que eu coloquei como exemplo aqui, vi mais barra printf teste.c. Basicamente, printf é só um termo que eu escolhi aqui. E o que ele vai fazer é justamente pegar esse termo e iniciar o editor no início da primeira linha que esse termo for achado. Ou seja, ele vai procurar o arquivo. A primeira aparição desse termo que eu coloquei aqui, que no caso é o printf, e vai começar com o cursor justamente no início da linha, dessa linha. Usando o vi-d teste1.c e teste2.c, só um exemplo, ele vai abrir o vi mostrando a diferença entre esses dois arquivos. E usando o vi -O maiúsculo teste1.c e teste2.c, eu poderia botar mais arquivos, por exemplo, mas ele vai abrir a lista de arquivos que eu botei, que eu setei no comando, e em várias janelas divididas verticalmente, para eu poder estar vendo mais de um arquivo ao mesmo tempo. Aqui os comandos de salvar e sair, temos dois pontos W, onde ele vai salvar as modificações do arquivo, simplesmente isso. Usando um 2.w e um outro nome para o arquivo, ele vai salvar esse arquivo como um novo arquivo, com o nome que eu coloquei justamente no comando. Usando dois pontos que ele vai simplesmente sair do editor, se eu não tiver feito nenhuma alteração, claro. Usando o comando 2.w, que ele vai salvar todas as alterações que eu fiz e vai sair do editor. Já se eu não fiz se eu fiz alterações e não quero salvar, quero excluir essas alterações e sair do editor simplesmente, eu uso o comando dois pontos, que é exclamação. Vamos aqui então estar mostrando um pouco da parte prática no servidor. Então, vi teste.txt. Vou abrir arquivo de texto. É um exemplo aqui, eu botei uma receita de bolo, por exemplo. Então aqui iniciei o arquivo. E aqui ele inicia no modo normal do vi. O vi tem três tipos de modo. Esse normal, onde a gente vai poder estar colocando os comandos. Por exemplo, o comando de salvar e sair, o comando de sair. O modo de inserção, eu aperto aqui insert. E aí eu posso começar a escrever texto. Vou escrever bolo de chocolate, por exemplo. E aí tem também o último modo, que é o modo de substituição, o modo de replace. Eu aperto insert mais uma vez e eu posso substituir os caracteres. Eu não vou mais adicionar caracteres para escrever aqui. Vou simplesmente estar substituindo. Então, bolo. Vou substituir bolo de chocolate, por exemplo. E aí, são esses três modos, basicamente, e eu posso estar voltando para o modo normal apertando a tecla ESC. Então, aqui, por exemplo, se eu vou utilizar o comando de salvar, de sair sem salvar, já que eu fiz alterações, mas não quero que ela se mantenha.
Agora, se eu quiser, por exemplo, abrir o arquivo em uma certa linha, vou usar o comando vi mais o número da linha que eu quero, linha 11, e o nome do arquivo, teste.txt. E aqui, o cursor começa exatamente no começo da linha 11. Saindo de novo, vi, procura um termo agora, vi mais barra leite, por exemplo. Você vê que a partir da linha que eu estava na última vez, no caso estava na linha 11, ele procurou a próxima aparição da palavra leite, ou seja, ele foi aqui para a linha 13. Se eu estivesse na linha 1 e desse esse comando, ele iria para a linha 2, porque ele segue sempre a próxima aparição a partir de onde o cursor estava. Então, saindo daqui, vamos sair mais uma vez. Vamos ver os comandos. Vamos agora comparar dois arquivos. O vi, vamos ter minuto. Aqui, ó. Ele abre essas duas telas mostrando as diferenças entre os dois arquivos. Saindo aqui. VI. Aqui, usando o comando "-o" maiúsculo, eu consigo abrir as duas telas na vertical com os dois arquivos de uma vez só. Vou estar aqui vendo os outros comandos. Agora os comandos de cursor. Também para a gente estar mexendo o cursor e avançando linha, etc. Temos aqui então os comandos para mover o cursor basicamente são K, J, H e L, para mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, respectivamente. Também dá para usar as setinhas do teclado. Usando o comando W e B, eu posso avançar ou retroceder uma palavra, ou seja, todos os caracteres antes do espaço. Porém, ele não ignora a pontuação, ele vai travar a pontuação. Se eu quiser avançar essa pontuação, eu utilizo os mesmos comandos, só que com letra maiúscula, W e maiúscula. Usando o H maiúsculo, eu movo para o topo da tela, um M maiúsculo, eu movo para o meio, e o L eu movo para o pé da tela, lá no final. E usando o comando cifrão ou 0, eu movo para o fim da linha ou para o começo da linha, respectivamente. E fazendo um pouco de exemplos. E aí. Aqui usando as setas, eu consigo estar ali mexendo no meu cursor, usando o H, o J. Usando o cifrão, eu movo sempre para o final da linha. Um 0, movo sempre para o começo. O cursor vai sempre para o começo. E para passar para a palavra, um W minúsculo para a próxima palavra. Sempre trocando de palavra. Em caso de pontuação, posso utilizar aqui um W maiúsculo, que ele vai ultrapassar essa vírgula aqui. E aí os comandos de H maiúsculo para ir para o topo da tela, M para ir para o meio e L para ir para o pé. Aqui temos vários comandos de cursor. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com um texto muito grande, com um arquivo muito grande, temos Ctrl F e Ctrl D, que vão rolar uma tela adiante ou meia tela adiante, caso descendo, e o Ctrl B e o Ctrl U, que vão rolar uma tela para trás ou meia tela para trás. Aqui exemplificando. E um Ctrl F vai estar rolando a tela para frente e o Ctrl U rolando meia tela para trás. E tendo mais agora temos os comandos de apagar texto, onde X eu vou apagar um caractere, um DW eu vou apagar toda a palavra e um DD eu vou apagar toda a linha. Já um D maiúsculo eu vou apagar toda a parte da linha à direita de onde meu cursor está. E com esse comando aqui, dois pontos
1, que no caso é o número do começo, onde eu quero apagar, vírgula, 5, que aqui é o número até a última linha que eu quero apagar. E um D no final. Então aqui mostrando. Então aqui. Um X eu vou simplesmente excluir o caractere. Já um DW eu vou excluir toda a palavra. Aqui. Excluindo todas as palavras. E um DD vou excluir toda essa linha. Já se eu vier aqui nesse ponto da linha de um D maiúsculo, ele vai apagar tudo que se encontra à direita do cursor. E agora, o último comando, eu venho aqui, eu quero, por exemplo, apagar da linha 30 até o final, até a linha 34. Então, 2 pontos, 30, vírgula, 34, passo D minúscula. Você vê que ele exclui todas as linhas. Agora temos aqui os comandos de editar e copiar texto, onde o J maiúsculo eu vou tirar a quebra de linha, ou seja, eu vou pegar a linha que eu estou e vou juntar com a linha de baixo. Um YY eu vou copiar a linha que eu encontro, e com P minúsculo e P maiúsculo eu vou colar a linha, sendo que o P minúsculo eu vou colar abaixo e o P maiúsculo eu vou colar acima. Fazendo aqui a apresentação. Aqui. Pegou essa linha aqui, vou para o final. Então o J maiúsculo ele vai tirar a quebra de linha e a linha de baixo vai subir e se encontrar com a linha que eu estou. Se dá um YY nessa linha, Y minúsculo, eu copio e com P minúsculo eu vou colar embaixo, a mesma linha, e com P maiúsculo eu vou colar em cima. Agora, voltando no slide, temos a última parte, que é a parte de procurando dentro do arquivo. Basicamente, eu tenho um termo e eu boto entre 2 barras, eu vou procurar indo para o fim do arquivo a partir do cursor, ou seja, meu cursor está na linha 11, da linha 11 até a última linha, ele vai procurar o termo que eu escrevi entre barra. Já se eu quiser procurar ao contrário, da linha 11 até o começo do arquivo, eu boto esse termo entre 2 interrogações. E no caso de ter mais de uma ocorrência desse termo, eu posso utilizar o comando N, que vai seguir a linha de procura do comando que eu botei. E dando um exemplo. Que vou começar na linha 17, vou dar um comando, procurar chocolate. Chocolate. E primeiro ele achou aqui na linha 20 o termo chocolate. Eu posso apertar N e ele vai seguindo para baixo, até o final do arquivo. Já, se eu quiser subindo, eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, na linha 29 e botar entre interrogações. Chocolate. E dessa vez ele achou a primeira ocorrência a partir do meu cursor e vai subindo. Estou apertando N aqui, o comando N, que ele vai indo para a próxima ocorrência. Então, a parte de enviar esses comandos foi basicamente isso. Obrigado pela atenção. O assunto abordado vão ser chaves GCC. Bom, o GCC é um compilador de C++ que otimiza o seu programa de modo a aumentar o desempenho ou diminuir o tamanho do seu código. Ou seja, ele busca a excelência do seu código. Esses compiladores, no modo geral, são programas responsáveis pelo processo da tradução de uma certa linguagem para a linguagem de máquina. Existem parâmetros, mais conhecidos como chaves, que são de veras importantes durante a compilação. Algumas delas são essas 5 primeiras. O "-c", ele é o argumento utilizado para gerar o arquivo objeto. O "-o", liga o objeto gerado para um executável. O "-val", serve para exibir todos os problemas. O "-o extra", ativa as warnings extras. O "-o0", faz o compilador ser mais rápido. Esse prog é o nome do arquivo executável especificado pelo programador. No exemplo a seguir, renomeei o arquivo hello.c para prog. Bom, nesse exemplo, que é feito na linguagem C, foi criado para imprimir na saída padrão a string hello world, armazenado por esse arquivo hello.c. Vou salvar aqui. E agora vamos compilar. Vamos primeiro pôr o GCC, que vai ser o compilador. Vamos colocar o "-o", que vai transformar o arquivo hello.c
no arquivo executável. Perdão, gente. Primeiro é o nome do arquivo, que vamos compilar. Vamos colocar o "-o", que vou transformar esse arquivo no executável, que podemos nomear com o nome que quisermos. Vou colocar prog. Podemos colocar quantas chaves acharmos melhor para aperfeiçoar o nosso código. Vou colocar a chave "-ual", "-o extra", que vai ativar os warnings extra, o "-0". Para mim, eles já são o suficiente. Vamos lá, aqui compilei, mostra o nome prog e dá para ver que ele mudou de cor. Aí vamos rodar para ver se compilou direitinho. Pronto, tá aqui a string Hello World. Vou lá no código, eu vou errar propositalmente. Tirar o P do printf. Vamos compilar com as mesmas chaves. Aqui o compilador, o arquivo, o "-o", o prog, que é o novo nome, o "-ual", o "-o extra, o "-o0". Essas chaves, eles não demonstram exatamente erros, mas sim avisos para a melhora do seu código. Pronto, aí tem aqui o erro, que foi no print. Aqui, avisos, quer dizer, dicas. E aqui, os avisos. Obviamente, o código não foi compilado. Aí vamos agora consertar isso. Esse pequeno erro, que faz muita diferença. Vamos compilar novamente. Vamos rodar. E tá aí a string Hello World. Sem nenhum aviso, sem nenhum erro, sem nenhuma dica. Quer dizer que ele está perfeito. Então, pessoal, meu nome é Renan, tá certo? Vou explicar aqui um pouco mais a utilização do make e do makefile, que é basicamente um arquivo de configuração e compilação, que a ideia é simplificar a compilação de todos os arquivos que você está programando no momento. Por exemplo, em vez de você ter que compilar 3 arquivos, um em seguida do outro, os 3 arquivos que você está trabalhando, você põe esses arquivos dentro do seu makefile e você, executando somente o makefile, você consegue compilar todos esses arquivos de uma vez só. Bem utilizado também na questão da criação de bibliotecas pessoais, quando você necessita compilar todos os arquivos que existem dentro das bibliotecas, quanto à biblioteca em si. Então, muito mais fácil usar o makefile, tá certo? Vou aqui exemplificar de uma forma bem simples e básica, utilizando a compilação normal e o makefile, certo? Bom, como pode ser visto, vou limpar aqui para ficar mais claro. Estou aqui dentro da minha pasta, programadores, rascunhos e vídeo, esse é o meu diretório, tá certo? Lá no ls tem aqui todos os arquivos que não estão compilados, e já tem o meu arquivo makefile, tá certo? Você precisa criar esse arquivo dentro do seu diretório, caso ele não exista. Você tem que criar I com M maiúsculo, tá bom? Ele tem que ter essa regra. Então, vou dar aqui um VI, e aqui já tem a compilação do arquivo ex5 e o arquivo ex4. Qual é a diferença? Todo makefile tem um arquivo AL, tá ligado? Todo makefile tem um arquivo AL para quando você não especificar qual tipo de compilação você quer, então ele vai rodar o AL, por exemplo, exemplificar aqui para ficar mais fácil. Pegando somente um make,
você pode ver, apareceu aqui a compilação do arquivo ex5. Você está no ls, aparece aqui todos os arquivos que não estão compilados e o arquivo compilado x5. Como outro exemplo, que já está na Makefile, é a utilização da compilação do arquivo x4.c. Para a compilação desse arquivo, eu preciso de outro arquivo dentro do meu diretório, no caso o librrp.c, e para compilar nesse arquivo .c, eu preciso também do arquivo .h. Vou exemplificar aqui também, novamente, make x4, tá certo? Bom, como pode ver, ele compilou a linha que foi colocada e tem tudo que precisa ser corrigido dentro do código, certo? Aparece exatamente como se você tivesse dado somente um GCC, mas sem a utilização de toda essa linha de código, você utilizando somente o make e a utilização do código que você precisa, certo? Dando um ls agora, vai aparecer aqui o exercício 4 compilado. Nota que o lib.c e o lib.h precisa estar dentro do nosso diretório vídeo, tá certo? Para ele poder executar essa compilação. Normalmente, como se fosse uma compilação normal. Qual a diferença do all que foi utilizado para compilar o x5 e o x4? Bom, o x5 está utilizando somente o make e o x4 foi utilizando o make x4. Abrindo novamente esse diretório, quando você dá um make, vai compilar todas as linhas de compilação abaixo dele. Caso você queira compilar somente um arquivo específico, você faz uma nova linha, especificando qual é o arquivo que você quer, dando nome também. Esse nome não precisa ser especificamente o nome do arquivo. Eu poderia colocar somente aqui hello e na hora de compilar colocar make hello. Então ele iria fazer essa linha de compilação. Eu poderia colocar também as duas linhas no make, tá certo? Então, como ficaria? Colocaria as duas linhas somente no all. Então, quando desse um make, ele iria compilar os dois de uma vez. Compilou o x5 e logo após o x4, certo? Então é isso, pessoal. Caso vocês queiram, quando vocês estiverem utilizando muita compilação de uma vez só, a utilização do make é a forma mais rápida e prática de vocês compilarem sem a necessidade de compilar um por um. Então, você pode especificar uma linha de arquivo ou todos os arquivos que você deseja compilar de uma vez só, certo? Agora nós vamos falar sobre o comando load template. Ele é um comando utilizado para auxiliar e guiar o programador, como se ele desse um tipo de esqueleto para que o código possa ser gerado. Esses templates, eles permitem ao programador a implementação de um único código para determinada função. Então, ele gera como se fosse um gabarito para tratar cada tipo de chamada realizada. Ao utilizar o comando load template no VI, é isso aqui que aparece. Então a gente tem o nosso cabeçalho, que é onde vai estar as informações de copyright e o nome, as instruções para compilar o programa, vai ter também a partir de onde começa nosso código, com as bibliotecas, onde deve ser colocado todos os ifs, a função void, a função int, aqui é o lugar onde ela fica, até desde o começo da função int até o return. Após isso, a gente tem aqui a função void, onde
deve ser colocado cada printf, que é onde as coisas serão printadas para o usuário na tela. E por aí vai, é como se realmente fosse um esqueletozinho de código até chegar no final, até mesmo para facilitar a vida do usuário.